Olá, graça e paz em nome de Jesus. Tema da nossa mensagem: os mortos ressuscitarão. Amém? Amados, nesse dia chamado hoje, João capítulo 5, versículo 25 diz assim: E eu declaro solenemente que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amém? Queridos, perceba o versículo: aqueles que a ouvirem viverão. Perceba que há esperança de ressuscitar, ou seja, um amigo, um parente que já morreram. O próprio Jesus diz na sua palavra, neste mesmo versículo, e eu declaro. Olha o que Jesus está dizendo para todas as nossas vidas, para os nossos corações. E eu declaro, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele está falando dele mesmo. Olha aí, meus queridos, a confirmação, né? E aqueles que ouvirem viverão. Olha essa confirmação maravilhosa para os nossos corações. No versículo anterior, no versículo 24, Jesus diz assim: eu digo a vocês, amados, não são as minhas palavras, é as palavras do próprio Jesus que diz assim: eu digo a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, glória a Deus, que esperança, né, meus queridos? E jamais será condenado. Ele ainda replica, né? E jamais será condenado. Amados, aonde você estiver, há esperança para aquelas pessoas que já morreram, um ente querido, um amigo, pode ser quem quer que seja, meus queridos. Há esperança. Queridos, quem morre em Cristo, a Bíblia diz, ou seja, a palavra de Deus diz que já passou da morte para a vida. Oh, glória a Deus, amém? É uma promessa, meus queridos, para você, é uma promessa para todos nós, em nome de Jesus. Você que perdeu um ente querido, não fique triste. Essa é uma promessa do Senhor para consolar você, aonde quer que você esteja neste momento. Quando morre alguém, meus queridos, quando morre um ente querido, há esperança. Amados, quem morre, você pode ter certeza, ele vai ressuscitar em algum dia, naquele grande dia, quando ele vier, quando ele vir buscar a sua igreja. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e ele é aquele que tão maravilhosamente nos conforta e fortalece nas dificuldades, nas provações, para que quando os outros estiverem aflitos, necessitados da nossa compaixão e do nosso estímulo, possamos transmitir-lhes esse mesmo consolo que Deus nos deu. Olha aí, meus queridos, glória a Deus. Diga um glória a Deus onde você está neste momento. A esperança, ou seja, tudo isso que você ouviu aqui, quando uma pessoa morre, meus queridos, alguém, um ente querido, você pode ter certeza, o Senhor nos conforta com essa promessa, a promessa da ressurreição. Não tenha pavor da morte, aonde você estiver. Você tem pavor da morte? Não tenha mais. Creia na promessa do Senhor Jesus. Creia e ouça as suas palavras. O mais importante, ouvir as palavras do Senhor. Queridos, os mortos ressuscitarão. Amém? Todos os mortos em seu túmulo ouvirão a voz do Filho de Deus. A Bíblia diz isso. Primeiro, vão ressuscitar aqueles que fizeram bem. Amados, segundo, aqueles que continuaram, com seus erros, aqueles que fazem o mal, ressuscitarão para a condenação, infelizmente. Enfim, meus queridos, há uma ressurreição, você pode ter certeza. Todos os justos, você pode ter certeza, vão ressuscitar, assim como os injustos também vão ressuscitar também. Está escrito, Atos capítulo 24, versículo 15. Amados, de tudo que você ouviu até aqui neste momento, você ainda tem dúvidas de que os mortos podem voltar a viver? Você tem dúvida disso ainda? Amados, o Senhor odeia a morte, você pode ter certeza. O último inimigo a ser destruído é a morte. A Bíblia diz isso, não são as minhas palavras. Queridos, se aproxima o tempo em que os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos naquele grande dia, seremos transformados. É a própria Bíblia que diz isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso, essa promessa para todos nós. Nesse dia de morte, meus queridos, nesse dia a morte não poderá mais tocar nenhum dos salvos em Cristo Jesus. Amém? Pois Cristo, meus queridos, irá aniquilá-la de vez. Lembre-se, meus queridos, Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele derrotou o diabo. Coloque isso no seu coração. E ele foi ao inferno tomar a chave da morte
na mão do diabo e, meus queridos, tomar a chave das mãos do nosso inimigo, das nossas almas. Queridos amigos, aonde vocês estiverem neste momento, creia que há ressuscitação para aqueles que morreram em Cristo, há ressuscitação para aqueles que não aceitaram Jesus. Infelizmente, os que não aceitaram vai ressuscitar para o juízo final, e os que aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas vai ter a vida eterna. Deus continue te abençoando. Espero que você tenha entendido a mensagem. Você que perdeu um ente querido, há uma ressurreição, há uma vida eterna. Naquele grande dia você vai encontrar aquele que você perdeu aqui neste mundo. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.